Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Comigo, Karim Feres, trazendo pessoas especialíssimas, contando suas histórias de vida e os momentos de superação, obstáculo, para dar aquela motivada na gente. Olha, antes de mais nada, verifique que você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então abre a página, se tiver escrito inscrever-se, porque você não está inscrito ainda no canal. Aí é só ir com o seu dedinho lá no pretinho que está escrito inscrever-se, vai... Pim! Aí vai aparecer inscrito. Aí adivinha, você vai estar inscrito no nosso canal. Ou, às vezes, o Google, o YouTube vai pedir para fazer um pequeno cadastrinho, mas é coisa rápida, dura 2, 3 minutos, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, eu quero trazer o convidado de hoje, que é um cara hiper especial. Eu já vou falar, qualquer coisa ele me corrige. O primeiro circunnavegador, ou seja, o primeiro cara a sair do Brasil, dar a volta ao mundo e voltar ao Brasil, velejando em solitária sem escala. É isso mesmo. Acertei? André Homem de Melo, seja bem-vindo. É um prazer inenarrável estar aqui. Gostei muito. Prazer. Foi difícil a gente conseguir, porque ele não mora aqui, mora em Ilhabela. A gente está aqui na capital de São Paulo e ele veio daqui para dar essa entrevista para a gente. Eu estou super curioso. Seja bem-vindo. É isso mesmo. Tudo é possível, né? Tudo é possível, então, pô. É por isso que eu estou aqui e faço questão. Eu trouxe um presente do livro do Diário de Bordo, que conta as minhas histórias velejando, né? E, enfim, vamos conversar sobre ele, bastante sobre ele. Demais! De cara já ganhei. A gente faz a nossa troquinha de presente tradicional, mas eu já ganhei de cara o Diário de Bordo, que é a história dele. Que você fez isso, André? Normalmente aqui eu começo pela biografia, pessoa, criança, mas vamos começar aqui diferente do seu. Você fez isso em que ano? Isso foi 2001, 2002. 2001, 2002. A volta ao mundo. Claro que eu fiz outras viagens antes, como preparação para essa volta ao mundo. Ninguém aprende a velejar. Claro, da noite pro dia fala. E vai dar uma volta ao mundo, ainda mais sozinho, né? Tem até filmes, tem até um filme do Colin Firth e o cara morre. E o cara, ele quer fazer uma coisa, compra, não era do mar, compra e morre. Um que bate num container, acontece umas coisas assim. Uma do Robert Redford. Mas também vi esse do Robert Redford, sensacional, que ele não fala nada, né? Ele sozinho no barco é demais. Mas então vamos voltar para a sua biografia. Você falou, a gente não começa isso do nada. Você fez isso há 20 anos, 2001, 2002. 2001. Mas como foi que você... Eu velejo, na verdade, desde criança, né? Numa represa, eu sou do interior de São Paulo, sou de Campinas. Então, durante minha infância, a gente costumava ir para uma represa em Americana e eu aprendi a velejar lá. Depois, com o passar do tempo, eu fui buscar mais conhecimento. Isso em 95, me mudei para os Estados Unidos, adquiri uma embarcação lá e vim velejando de São Francisco, na Califórnia, até Ilhabela, passando pelo Canal do Panamá. Eu contornei toda a América do Sul, ali, Colômbia, Aruba, Curaçao, Bonaire, vim para o Brasil, cheguei em Ilhabela. Essa foi minha primeira experiência como velejador solitário. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho. Você de que ano é? Desculpa perguntar. Porque você falou essa foi em 95. Isso foi em 95, Eu já estava com 31 anos nessa época. Então, e aí você tinha experiência até então? Eu decidi, represa, depois trabalho, né, faculdade, trabalho. O que você fez? Eu fiz administração de empresa, pós-graduação em marketing, trabalhei no ramo de construção civil até os 30 anos. Foi aí que eu decidi dar uma guinada na minha vida e ir em busca desse sonho, de velejar no mar. Então, até então eu não tinha velejado no mar. E como aqui no Brasil, na época, não tinha muito instrutor para vela de longa distância, né? Porque tem duas vertentes a vela, né? O esporte vela. A vertente de regata, o pessoal que gosta de correr regata, e aí tem vários modelos de barcos para você correr regata, e o pessoal que viaja de barco, que faz expedições de barco. Então, essa é totalmente diferente, porque você tem que ter um outro tipo de conhecimento, né? E aqui no Brasil, na época, não tinha. Eram poucas pessoas que estavam viajando de barco pelo mundo na época. Tinha o Amir Klink, a família Schurman, o Hélio Sete, ele tinha acabado de chegar de uma viagem. Eram basicamente esses caras, mais alguns aí. E não tinha escolas de vela especializadas nesse assunto. Então, eu fui buscar conhecimento no exterior, né? Fui para São Francisco e lá foi onde começou essa minha
vamos dizer, imersão no esporte de vela oceânica de cruzeiro, né? Não é verdade. Porque a imersão começou antes, quando você resolveu ir para os Estados Unidos. Bom, Como é que foi? Então, você vê que eu gosto da origem, do germe. Como é que foi? Você falou, eu quero fazer o quê? Você falou, eu quero fazer a volta ao mundo? Esse sonho eu já tinha. A volta ao mundo? Esse negócio de viajar de barco, né? De viajar de barco no mar. Desde a época da represa, eu pegava o meu barquinho e atravessava a represa e parava num canto lá, fazia um piquenique e voltava. E então isso foi mexendo comigo. Eu gostava, por exemplo, dias que entrava uma tempestade, um pirajá, que a gente chama aquelas tempestades de verão, com um vento forte e nuvem preta e tal. Eu pegava o barquinho e ia velejar na tempestade. Você saía na tempestade? Eu saía na tempestade. Saía na tempestade. Que legal, então eu gostava desse desafio, né? E daí, claro, ao longo da minha época profissional, né, eu fui lendo livros de outros navegadores que também tinham dado volta ao mundo, o próprio Amir Klink, o Hélio Sete, esses caras, vamos dizer, foram aguçando. Eu falei, pô, também quero fazer um negócio desse, né? Mas como? Então, e aí eu falei, pô, eu também, meu inglês estava meio enferrujado na época, eu tinha feito, né, você estuda inglês no colégio, aquela coisa, faz escola particular, enfim, mas depois você para, né? E eu falei, bom, tá na hora, né, de aprender, fazer as duas coisas, eu vou para lá. Eu fui com a desculpa de aprender inglês. Você foi com a desculpa de aprender inglês. E aí, claro, eu procurei um lugar que tinha mar ali perto, que era um lugar, né, São Francisco é um lugar super famoso de vela, né? Então, e ali eu sabia que eu ia encontrar gente que conhecia do assunto. E então fui para lá e aí é isso que também os seus podcasts falam um pouco, aquela coisa a coisa começa a acontecer, as portas começam a se abrir, essa coisa da consciência de quando você está em busca de uma coisa que realmente você quer. Exatamente. Você joga para o universo, você realmente quer e começa a fazer ações, pequenas ações para isso, o universo começa a te ajudar. No seu caso, ajudou. E foi o que aconteceu, porque eu conheci um cara, eu era um chileno, então ele falava... Lá em São Francisco? Lá em São Francisco. Ele falava um pouco de português, ele tinha tido uma namorada brasileira, e então me ajudou um pouco, porque ele também, a gente falava inglês, mas alguma coisa a gente trocava em espanhol, e então... E aí as coisas começaram... Mas ele era navegador? Ele era navegador, ele morava num barco. Ele trabalhava com venda de barco. Lá? Lá. Entendi. E foi o meu mentor, né? Foi o seu grande mentor? Foi o meu grande mentor. Qual é o nome dele? Alex. Você tem contato com ele até hoje? Não tem mais. Eu acho que ele já faleceu, porque naquela época a internet não era assim, né? Claro. Então, isso foi 95, 96. Eu saí de... Eu fiquei lá, eu cheguei em 95, fiquei 96 inteiro, saí no início de 97, final de 96, alguma coisa assim. Um ano e 3 meses, assim. Um ano e pouquinho. E ele era muito mais velho que 20, 10, 20 anos. Era uns 20 anos mais velho que eu. Alex o quê? Alex Braghini. Braghini. Alex Braghini, olha aí. Se tiver aí, viu? A história dele tá no livro e tal, então eu falo dele, então as coisas começaram, né, tive que estudar muito, então foi uma espécie de imersão mesmo. Eu comecei a procurar, porque tem as feiras náuticas, né? Então você visita as feiras náuticas, você vai ver os modelos de barco, aquela coisa toda, e você começa a fazer uma seleção, né? E ele que tirava essas dúvidas, qual é um barco que é possível você viajar a longa distância? São barcos diferentes. Como eu estava falando, tem um barco que serve para correr regata dentro de uma baía abrigada. Tem barcos que são para viajar a longas distâncias. Então, essa aqui é a diferença. Que demais. Você largou o trabalho nesse período? Eu larguei o trabalho. Largou o trabalho. Larguei o trabalho. Quer dizer, quando a vontade está dentro da gente, é na nossa alma, não tem nada que segure, né? Então, claro, eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei hoje, né? Aqui no estúdio. Aqui no estúdio. Hoje chegou no estúdio. E com a volta ao mundo e tal, claro, isso tudo veio das leituras, da paixão que eu comecei a ter por velejar em solitário, porque daí foi um autodescobrimento também, né? Eu fui ligar essa minha velejada lá em São Francisco, esse meu conhecimento com a época lá da represa. E na época que eu estava lá,
a gente estava planejando fazer o início da minha viagem com tripulação, né? E aí, de repente, me deu esse estalo na cabeça de falar, pô, eu vou sozinho, né? Pô, sempre eu quis fazer isso sozinho. Por que que eu vou pôr tripulação no barco? O barco é meu, eu faço o que eu quiser com essa viagem, com esse meu sonho. E aí, desde a saída de São Francisco, eu velejei sozinho, né? Mas foi na. Quando que deu essa virada? Foi na saída de São Francisco? Foi um pouco antes da Um saída. pouco antes da saída. Não, o Alex, que era esse cara que ia comigo no primeiro trecho da viagem, ele era militar, né? Ele era da aeronáutica. E ele era um cara super, sabe, Certinho. rígido e tal. Ele falava que a gente tinha que que pôr terno para jantar à noite no barco, sabe? Aquela coisa formal Que engraçado, da Navy, né? Da velho. Marinha Americana, não sei o quê. Ele Então, era brasileiro? ele era chileno. Chileno. Mas ele já estava nos Estados Unidos há muitos anos e tal. Mas aí eu falei, o quê? Terno no barco não vai bater. E aí começou as ideias não darem, né, não E baterem. aí você começou a pensar, pô, por que eu vou? Vou sozinho. Vou sozinho, vou sair sozinho. Porque no início eu falei, vou sair com uma tripulação, né, para me ajudar no início, para ver como é que é. Uma segurança, né? Mais segurança e tal. Mas aí, a hora que eu falei, não, vou sozinho. E aí encarei mesmo. Porque daí você começa a fazer a viagem em pequenos trechos, né? Você não quer dar um passo grande logo de cara. Então, no primeiro porto que eu parei, foram, sei lá, 4, 5 horas de viagem. Saí de 4, manhã. 5 horas de viagem. Sabe? Então você vai pingando de um Aí porto ao outro. vai dando uma segurança. Isso, vai dando uma segurança. Você olha a meteorologia, vai estar tempo bom, vento bom e tal, você vai. Então, e aí você vai crescendo as distâncias que você veleja, né? Então, essa foi a primeira experiência minha, vindo da Califórnia para o Brasil, para Ilhabela, atravessei o Canal do Panamá, né? Essa viagem demorou 1 ano e 8 meses. Então, demorou 1 ano e 8 meses? a viagem de volta demorou mais tempo do que eu fiquei lá nos Estados Unidos. Demorou 1 ano e 8 meses. Quantas escalas? Parei em Guatemala, 40, 50 México, escalas, né? um monte, Panamá, Colômbia, Venezuela, parei em um monte de lugar. Isso que a gente, essa modalidade a gente chama de vela de cruzeiro. É o cara que está viajando o mundo de barco, velejando. Então ele vai parando. Uma viagem em volta ao mundo de veleiro, para você conhecer bem os lugares que você passa, é 10 anos. Os caras falam, dá uma volta ao mundo em 2 anos você não conhece nada. Você tem que, o mínimo, 10 anos para você poder parar, sentir como é que é o lugar, sentir a cultura do lugar, enfim, conhecer, fazer viagens para o interior dos lugares que você passa, né? Então, eu acho que aqui, em vez de 1 hora, também a gente devia fazer 10 horas. Porque eu tô vendo que tem história. Tem história, porque eu tô muito curioso já Tem nessa história. primeira. Nessa primeira, eu queria que você lembra qual foi a mais longa, a mais perigosa, não sei se teve alguma perigosa nesse que você trecho, sentiu, e mais engraçada, enfim. Nesse trecho dessa viagem dos Estados Unidos para o São Francisco Brasil, para Ilhabela. o trecho maior que eu fiz foi de Barbados, porque ali eu fiz a costa da América do Sul, Venezuela, tem umas ilhas ali, Ilha Margarita, tem Aruba, Curaçao e Bonaire, depois Isla Margarita e tal. Só que para você vir para o Brasil é contravento. Então eu subi para Barbados, que é um pouco ao norte, e aí eu fiz uma rota um pouco mais aberta. Eu fiquei 29 dias 29 dias direto. sem ver terra, né? Então saí de Barbados e cheguei em Recife. E essa você, como você... Tranquilo. Tranquilo. Então é isso que foi. Eu fui me adaptando a velejar em solitário, né? Conhecendo o barco, conhecendo como fazer manutenção, quebra as coisas, você vai aprendendo como arrumar, né? Parte elétrica, parte hidráulica, motor e tal, reparo de vela, tudo. Então foi essa a primeira experiência. E aí cheguei em Recife, depois desci a Costa do Brasil até Ilhabela, fiquei ali, cheguei em 98 em Ilhabela. Não, mas teve mais algum trecho memorável, assim, que aconteceu alguma coisa perigosa ou engraçada? Nada. Nenhum fato
fora do normal. Teve um fato dessa viagem que foi fora do normal, que foi na Colômbia, que um barco emparelhou ao meu veleiro e eram piratas. Os caras subiram no barco armado. No teu? É. Eles pularam pro teu armado? Pularam E aí? pro meu barco. Pô, não aconteceu nada fora do normal. Só os piratas que me abordaram lá. Eu matei 2, chutei um fora do barco. Como é que foi? Não, na verdade eu chamei os caras, né? Então, e eles vieram tal. O estranho, porque o tempo estava muito ruim. Eu não conseguia evoluir. Quando você tem que velejar contra o vento, eu estava subindo difícil. A costa da América do Sul, eu saindo da Colômbia, eu ia contornar, né, a América do Sul. E ali o vento é contra. Então eu tentava ir contra o vento e não conseguia. Eu tinha que esperar uma hora que o vento estivesse mais fraco. Então eu estava procurando um abrigo, uma baía, um lugar abrigado para eu ancorar. E eu vi um barco de pesca, eu dei a mão para os caras vieram na minha direção. Mas o estranho foi isso, que quando eles emparelharam comigo, eles já subiram no barco, sem a minha autorização. E aí eu meio que percebi e falei, olha, eu já estava na Colômbia, eu estava velejando por países da América Central e tudo, falava espanhol, comunicava tranquilamente. E falei para os caras, ó, sou brasileiro e tal, estou velejando, indo para Aruba, né, o tempo está muito ruim, eu preciso de um lugar para me abrigar. Aí o cara falou, me segue. Só que ele deixou 2 caras no barco para me acompanhar. Né, e eu vi que os caras estavam armados. Mas eu fiquei na minha, né? Eu falei, bom... E aí, quando a gente chegou ali no lugar, eu joguei a âncora e tal, o chefão, né, entre aspas, veio falar comigo. E brasileiro, você é brasileiro? Pô, não sei o quê. E tinha tido a Copa de 94, que o Brasil foi campeão, né? Bebeto, Romário e tal. E começou a falar de futebol, não sei o quê, Pelé e tal, e o cara, né, simplesmente falou, não, falou, brasileiro, pô, gente boa, não sei o quê, vamos deixar ele limpar, não vamos roubar esse cara, resumindo, não vamos roubar o brasileiro. Mais ou menos isso. Que doideira. E daí passou. Eu não posso contar tudo, senão as pessoas não vão ler o livro. Tá no livro? Tá no livro, tá no livro. Sensacional. As pessoas vão ler o livro, porque aqui a gente vai conversar 40 minutos. Tem várias. E aqui eu tô super curioso, tanto que eu já tinha aberto aqui para ver os capítulos que eu achei demais, né? O capítulo 1, Domando o Bicho de 7 Cabeças, que deve ter você na tua cabeça, né? Os medos que aparecem. Depois revivendo a epopeia. Uma coisa, você fala que você vai velejar, dar uma volta ao mundo de barco, você fala, pô, é um sonho muito grande, né? Então tem que começar a pensar pequeno primeiro. Então. Mas aí nesse livro também eu conto minha segunda viagem, minha segunda experiência em solitário, né? Eu cheguei em 98 em Ilhabela, aí eu soube daquela viagem comemorativa dos 500 anos do Brasil, que ia ter em 2000. Né? Ia sair de Portugal e ia chegar no Rio de Janeiro. Então eu falei, pô, vou participar dessa viagem. Só que eu tinha que levar o barco até Portugal. Né? Claro, só. Saía de lá, né? Não tem como eu pôr o veleiro num avião e chegar lá e vir. Então eu pensei comigo, é uma ótima oportunidade de eu ter mais de uma experiência para depois fazer a volta ao mundo. Então eu fui até Portugal velejando. E daí voltei com a viagem comemorativa dos 500 anos do Brasil. Mas aí, como é que foi a ida? E assim, tem toda uma forma de você se locomover com barco à vela no planeta. Não é você falar, eu vou daqui para... Amanhã eu vou para... eu subir a costa do Brasil, por exemplo. Tem uma época certa para você subir a costa do Brasil, que os ventos são favoráveis. Ao mesmo tempo que tem uma época melhor para você descer a costa do Brasil. E assim por diante em várias partes do mundo. Você faz uma travessia da Europa para o Caribe, tem épocas melhores. Ali já não é tão complicado, mas... Então tem todo um roteiro que você tem que seguir. Fazer um parênteses. E isso foi uma das coisas que você foi estudar lá atrás, que você falou. Comecei a me aprofundar, estudar. Que eu estudei lá em São Francisco. Lá em São Francisco. Vento e clima e etc. Exatamente. E também por causa disso, porque a literatura, né? Você não tem essa literatura traduzida para o português. Então, eu tinha que aperfeiçoar meu inglês para depois poder aprofundar no assunto. Perfeito. Né? E aí, então, a viagem de ida para Portugal foi dificílima. Foi? Vento contra, né? Eu fui numa época que não era tão favorável. Você estudou, viu que não era favorável, mas não tinha Mas eu tinha que ir, porque eu tinha prazo. Né? E a gente costuma falar no barco à vela, no barco à vela você não pode ter data para chegar no lugar. Então, eu tenho que sair hoje porque eu tenho que chegar a tal dia em tal lugar. Esquece. Porque se o tempo não estiver bom,
você vai sofrer para conseguir chegar, às vezes você não vai conseguir nem chegar, né? Então é melhor você tem que ter prazo, você tem que ficar pronto, ali parado no porto e esperar o vento bom entrar, aí você faz a viagem, né? E a época do ano ideal também. E você demorou Então, quanto? eu não lembro, mas essa viagem até Portugal é em torno de 40, 50 dias. Eu velejei de Ilhabela até Recife sem escala. Foi de Ilhabela até Recife, foram 11 dias de 11 viagem. dias sem escala. E contravento, pegando vento pesada. contra, porque quando você pega vento contra, você pega a onda contra também. Aí vem aquele spray da onda, passa por cima do barco. Não é uma onda, mas é spray que o barco bate e a onda sobe. Molha tudo. Molha tudo, você tem que deixar tudo fechado, as gaiutas que a gente fala, as vigias, tudo fechado. Lá embaixo fica um forno, então você não consegue dormir lá embaixo. Você dorme ali fora no cockpit, que a gente fala. Com as gotículas. Com aquelas ondinhas batendo, isso salgado. E aí você tem que economizar água para cozinhar. E aí o barco fica adernado, então o barco só anda numa posição, você só dorme na cama de baixo, na cama de cima você não consegue dormir. Para ir no banheiro você tem que pôr o pé na parede, Que loucura, porque o né? barco tá inclinado, né? Então, é horrível. Porque o ideal numa viagem oceânica é você velejar com o vento folgado, que a gente fala, que é com o vento de travessa para a aleta, que é o vento que vem por trás e empurra o barco para E aí frente. você põe a vela, você vai manejando a vela Isso, para onde você quiser. porque você vai a favor das ondas. Você vai surfando a E onda. aí é uma delícia, né? Aí é uma delícia. O barco não aderna, vai sempre reto. Então, mas nessa viagem de ida para Portugal, fui na época errada, peguei Que você tinha que ir. que eu tinha que ir, então eu tive que passar por isso. Mas foi uma experiência que valeu muito como, né, aprendizado. E aí? Aí você chegou lá. Daí cheguei lá, teve toda uma preparação. Tinha outros barcos brasileiros também que tinham outros caras que tinham levado o barco para lá. Fizeram a mesma coisa que você. Fizeram a mesma coisa que eu. E aí voltamos com a viagem comemorativa dos 500 anos. Tinha uns barcos portugueses, tinha os barcos brasileiros, tinha uma caravela portuguesa, enfim, foi uma viagem muito bacana. E Você tinha dado quanto de passamos folga? na Ilha Madeira, depois Cabo Verde e depois Salvador e Rio de Janeiro. Salvador, Cabralha, que é ali Porto Seguro, ali, né? Você e Daí, mais né? centenas. Não, eram Não? assim, 30 barcos. Ah, é? 30 entre só? brasileiros E português. e portugueses. Eram 20 europeus. barcos brasileiros, 20 barcos portugueses e eu acho que 10 brasileiros, alguma coisa assim. Pô, poucos. Poucos. Pô, que legal, hein? E E aí- aí eu me senti preparado, claro, para depois fazer a volta ao mundo, né? Você já tava com o Esse era gelzinho lá atrás. Exatamente, esse era o objetivo, né? E aí? E aí, como é que foi? Não, então, Você fez depois de um ano. Depois de um ano? então, isso eu cheguei dessa viagem do descobrimento, foi em abril de 2000, né? 2000. E aí ela volta ao mundo, eu saí em 2001, foi um ano de preparação para sair, né, para volta ao mundo. Mas foi assim, uma viagem em seguida da outra. E aí, assim, eu tenho uma oportunidade para esclarecer algumas coisas. Muita gente fala, pô, por que o cara vai sair velejando sozinho de barco por aí, né? Tem uma história muito bacana por trás da vela oceânica em solitário. Dentro daquele segmento da vela de cruzeiro que as pessoas estão passeando de barco por aí, e também da parte de regata, tem os velejadores que gostam de fazer essas viagens sozinho, né? Geralmente são casais. Se você sair pelo mundo de veleiro, você não vai encontrar moçada dando volta ao mundo de barco. Um ou outro mais jovem. Mas geralmente são casais, às vezes com filho. Hoje já tem casais com filho fazendo isso. Mas naquela época só eram casais aposentados. Então os amigos que eu fazia nos portos que eu parava eram casais mais velhos, né? Então eles sempre me adotavam. Ah, você está sozinho? Vem jantar aqui no meu barco, não sei o que e tal. Foi muito legal essa interação. Mas tem então as pessoas que gostam de fazer isso em solitário, e como tem também os caras as regatas em solitário. E isso é uma coisa que eu também me apaixonei. Você tem, por exemplo, uma regata Volta ao Mundo em solitário,
que os caras dão a volta ao mundo o recorde foi agora em 2024, o cara fez a volta ao mundo, saindo da França e voltando para a França, por baixo, né, passando pelo Cabo da Boa Esperança, Austrália, Nova Zelândia, depois o Cabo Horn, em 64 dias. 64 né, dias, o 2 cara, meses. num barco que anda 30 nós, aqueles barcos com foil, né? Hoje em dia tem essa tecnologia que o barco sai da água, Sei. o barco plana, É. e eles andam a 20, 30 nós, sozinho no barco, aquele barulho e vela, sabe? O vento forte, o cara põe vela para velejar sabe? Então, Sem e escala eu também, né? sem escala, sem assistência, sem nada. E eu me apaixonei também por isso, né? Então, assim, meu sonho era fazer uma regata dessa. Claro que a coisa não rolou, mas então tem todo a história do primeiro homem que deu a volta ao mundo em solitário é muito interessante. Em 1968, o Sunday Times de Londres publicou uma nota no jornal oferecendo um prêmio para o primeiro homem que desse uma volta ao mundo em solitário sem escala, de um veleiro. E aí alguns velejadores ali da Europa, basicamente todos da Europa, fizeram essa regata, que não era uma regata muito formal, não tinha data de saída, o cara podia sair a qualquer momento, ele só tinha que registrar a data de saída dele com uma organização lá, e quando ele chegasse, computava o tempo de retorno, né? Com quanto tempo ele fez a volta ao mundo. Acho que 9 caras partiram, só um chegou, que foi um inglês. Inclusive, eu falo dele no livro. Ele tem um livro que é super inspirador, o Robin Knox Johnson. O livro dele chama O Mundo Só Meu. Então, assim, uma história super bacana de ler. E o mais interessante dessa história é que tinha um inglês e tinha um outro cara que era o francês, porque os outros foram quebrando ao longo do caminho nessa volta ao mundo. O francês estava na frente do inglês, já estavam subindo a costa do Brasil. Esse francês, ele já estava na altura de Recife. Quando ele pensou, pô, eu vou chegar lá na França, eu vou chegar lá no meu porto de saída, né? Vai ter um monte de gente me esperando, sei lá, entrevista, aquela coisa. E eu já estou aqui no mar tão bem adaptado, eu não vou, eu vou voltar. E ele voltou, passou de novo pelo Cabo da Boa Esperança, atravessou o Oceano Índico, tomou posse de um atol na Polinésia Francesa e viveu o resto da vida dele lá. Tá brincando? Então, cara, assim, os franceses ficaram malucos, porque... Que loucura. O cara ia chegar ele ficou mais famoso com isso do que se ele tivesse feito a volta ao mundo. Mas ele se isolou, entendeu? Ele se isolou. E o inglês ganhou, né? Por mérito dele também, porque, pô, né, naquela época não tinha equipamento, não tinha eletrônico, não tinha nada. Então o cara teve que fazer um monte de coisa para conseguir completar a viagem. E o cara ficou quase um ano para fazer essa viagem naquela época. Então, alimentação e tudo. Então, foi um feito enorme. Então, foi a partir desses caras que começou essa coisa de dar a volta ao mundo em solitário, né? E tem outras histórias também, outros navegadores que também já tinham dado a volta ao mundo em solitário, só que com escalas e tudo. Então, é apaixonante. Eu me apaixonei por isso e por isso que eu fiz essas viagens. Eu queria sentir na pele o que era velejar naqueles mares do sul, que a gente chama de Oceano Austral, que são os mares mais perigosos do planeta, ali, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Por falar nisso, a gente tem uma pergunta aqui, o momento mais desafiador. Foi aí. Então, a passagem pelo Cabo Horn, o Cabo Horn é considerado um dos lugares mais perigosos do planeta para navegação, né? Tanto num navio como e muito mais num veleiro. Por quê? Porque no Polo Sul você não tem interrupção de terra. Então, as frentes frias que circulam no Polo Sul, elas não têm terra para bater e diminuir a velocidade do vento, como tem no hemisfério norte. Então, no hemisfério sul, a tempestade ela vai viajando, vamos dizer, ela vai se locomovendo e as ondas vão aumentando conforme ela dura. Quanto mais tempo ela durar,
mais o mar vai crescer. E você pegar o mapa da Volta ao Mundo, você vai ver que tem o Cabo Horn, né? E tem a Península Antártica. E ali forma um funil. Então tem o Oceano Índio, o Oceano Pacífico, né? Que a hora que encontra o Oceano Atlântico, que a divisa ali, que é o Cabo Horn da passagem do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, é um funil, né? Então, ali você tem uma passagem relativamente estreita, aí no livro tem os mapas e tudo. E ali também tem um platô, a profundidade, você tem uma montanha embaixo do mar. Então a profundidade vai de 4.000 metros de profundidade para 400 metros de profundidade repentinamente. Então a onda, quando chega ali, ela aumenta de altura. Então passar por ali é muito difícil. Se você chegar a passar por ali durante uma tempestade, é complicado, porque o mar é muito grande. Então, eu cheguei a ver ondas de 15 metros. Isso que eu quero saber, porque você me falou coisas abstratas. Mas eu quero saber da sua experiência, como é que foi você chegou a passar onda de 15, 20 metros? Sim, sim, sim. E aí? Então ali tem muita tempestade, né? É uma região que é famosa pela frequência de tempestade que normalmente tem ao longo do ano. São essas frentes frias que sobem a costa do Brasil, na verdade. Sei. Mas no verão, ela só circula lá no Polo Sul. No nosso inverno, essa frente fria consegue subir. Outro dia mesmo teve uma frente fria que chegou em Ilhabela, teve um vento fortíssimo lá, caiu árvore, enfim, vira e mexe até pega algum pescador desavisado em alto mar, tem acidente, teve até uma lancha, parece que desapareceu esses dias ali no litoral. Mas, então, são essas frentes frias. Então, você enfrenta várias tempestades ao longo da tua viagem, né? Por exemplo, uma coisa inusitada, eu bati numa baleia nessa viagem. Você tá brincando? Bati numa baleia, que hoje, né, com esses programas A tecnologia. Não, até hoje o pessoal de meio ambiente, né, esses programas de proteção ambiental que protegem os cetáceos, as baleias e tudo, estavam fazendo um trabalho que está surtindo efeito, tanto na costa do Brasil como no mundo inteiro. A frequência de baleias aumentou muito. Pô, que legal, né? Então, legal. Uma coisa que era super incomum de acontecer, hoje em dia está se tornando, né, acontece. Você bateu na baleia na Volta ao Mundo? Na Volta ao Mundo, é. Onde? Eu estava... Onde? Não vai responder. Um pouco depois, no bumbum da baleia. Eu estava depois da África do Sul, depois que eu passei pela África do Sul. Legal. Bom, você que está chegando agora, eu estou conversando com o André Homem de Melo, que escreveu o Diário de Bordo. Já vamos falar onde compra o Diário de Bordo, André? Eu vendo, só eu tenho ele para vender, no meu site, que é o andreahm.com.br. andreahm.com.br. Ali já tem o valor com envio postal. Eu estou vendo livro direto, então eu faço uma dedicatória, o pessoal coloca no correio. Então, legal demais. Olha aí, você que vai pegar Estou conversando com o André Homem de Melo, que foi o primeiro e o único brasileiro a fazer a volta ao mundo. Em solitário e sem escala. Né? Primeiro e único, quer dizer, é um feito super legal. Então, muito contente de ter você aqui, contando essas histórias aí. Quero saber, tem uma história aqui engraçada, inusitada, alguma coisa aconteceu com um catamarã, um delivery no Tahiti, alguma coisa assim que você me falou. Não, então, assim, eu fiz essas viagens, né? Então é importante frisar que essas viagens que eu fiz, e principalmente a Volta ao Mundo, foi assim uma coisa que eu fiz como uma coisa que eu queria como profissional, não como profissional. Tá. Uma satisfação pessoal. Uhum. Eu não fiz isso porque eu queria ficar famoso, né? Eu fiz isso porque eu queria ver como é que era velejar lá no Oceano Austral, que é esse lugar perigoso para velejar, e passar pelo que esses caras passaram. Porque é uma coisa assim, você aprende sobrevivência, né? Você está numa situação extrema de sobrevivência, em relação à comida, à água, passei muita sede, eu fui com os meus recursos e tal, e
Então, assim, se enxerga a vida depois de uma forma bem diferente. Você dá valor, sabe, para o seu cantinho, para a sua cama. E todo dia que eu deito na minha cama, eu falo, puxa, né? Que bom que eu tenho Agradece. o meu cantinho aqui e tal. E isso muda um pouco, mudou bastante meu jeito de pensar sobre a vida, né? E você vê que a gente precisa para viver, né? Então eu me mudei depois para Ilhabela, decidi morar na ilha e hoje eu passo o meu conhecimento para frente, né? Mas assim, nessa viagem que você me perguntou do Tahiti, né? Vamos fazer um parênteses para a gente não se perder, depois a gente volta dessa do Tahiti. Tá. Você passa o seu conhecimento para frente porque você montou uma escola lá na Ilha Bela? Então, eu montei uma escola de vela. Então, aquela dificuldade que eu senti quando eu iniciei, Que não tinha, né? que você não teve tinha, que sair do Brasil. eu pensei, poxa, então eu vou passar. Que Então, essa é legal. uma coisa que eu faço que me dá muito prazer, porque eu faço uma coisa que eu amo, sabe? Eu diria que na época que eu trabalhava dentro do escritório, eu não era feliz. Eu fui ser feliz na hora que eu fui buscar essa coisa que estava aqui dentro de mim. Então, e passar isso para frente hoje, poder verem as pessoas realizando esse sonho também, de poder fazer uma viagem que seja pequena, que seja até comprar um barco só para passear no final de semana, é muito prazeroso. Então, eu tenho uma escola de vela que é focada hoje em formar velejadores de cruzeiro. São velejadores que querem passear de barco, casais. Então, eu já tenho aluno que deu volta ao mundo, que já vendeu barco, que já voltou para trabalhar, Que sabe legal. assim, um monte do curso de vela há 20 anos. Há 20 anos. Então, Você voltou, depois que você voltou, você eu já comecei lá curso. começou a dar curso. Em 99 eu abri minha empresa em Ilhabela e desde lá eu dou curso de vela. E qual que é o nome da sua empresa? É Sailing Adventures. Sailing Adventure. Eu entendo, André, que você não tenha querido ficar famoso, que você fez isso, que era uma paixão, mas isso é um feito que tem que ser celebrado sim no Brasil, né, a gente acaba não celebrando tanta. A gente acaba pegando um ou dois de cada esporte e ficando entre os dois. E não pode. E você tem esse feito. E uma coisa assim que vocês também sentiu, porque quando eu fiz essas viagens, eu filmei essa volta ao mundo, principalmente. As outras viagens eu não filmei, eu devia ter filmado, mas eu perdi essa oportunidade. Mas a volta ao mundo eu fiz questão de registrar. E eu guardei essas fitas durante 20 anos dentro de uma gaveta lá em casa. Por quê? Quando eu cheguei da volta ao mundo em 2002, logo um mês depois eu conheci minha atual esposa. Minha esposa, que é minha esposa até hoje, nós tivemos 2 filhos, e eu casei em 2003, então um ano depois que eu cheguei da volta ao mundo eu já tinha casado, e um ano depois, em 2004, nasceu meu filho. Seu primeiro filho. Então, eu foquei em criar meus filhos. Depois que eu estava com toda a liberdade do mundo, eu podia ter ido para qualquer parte do planeta de barco naquela época. Mas eu estava com 40 anos na época, e eu falei, pô, e agora? Eu ia sair à noite, as meninas me chamavam de tio. Eu tenho que casar, né? Eu tenho que formar uma família. E foi o que aconteceu, eu formei uma família, só que eu me dediquei esses últimos 20 anos a criar essa família, né? E fiquei quietinho nesse tempo todo, dando meu curso de vela, fazendo minha contribuição para o esporte. Também trabalho com venda de veleiro, então já vendi um monte de barco aí, também viabilizando essa parte também para os clientes e amigos e tal. Mas depois disso tudo que eu comecei a divulgar as imagens da minha volta ao mundo que estão no YouTube. Então muita gente vê as imagens no YouTube e fala, pô, o cara tá dando uma volta ao mundo. Não, eu já fui, já fiz. Pois é. Né? Não entendem. Então, aqui está o André, hoje, 23 anos depois, 20, né? No YouTube e no Instagram. Exato, aquelas imagens são imagens de 20 e tantos anos atrás, que saíram da gaveta só agora por causa de um fato, né, sempre particular, assim, de não querer divulgar isso enquanto eu estava formando a minha família. Lindíssimo, sabe? Perfeito. Inclusive, eu perguntei aqui um dos momentos marcantes da vida, você respondeu que foi o nascimento. Exatamente, o nascimento dos meus filhos. Você, né, formar uma família, daí você fala, você também é outra situação que você fala, puxa,
Esse é o verdadeiro sentido da vida, né? Você ver um filho nascer, pegar ele no colo e, enfim, ver ele crescendo, né? Meu filho está aqui agora em São Paulo, 20 anos de idade, está na faculdade. Então você fala, poxa, né? Que delícia conseguir Você fazer está tudo até isso. emocionado? Estou emocionado. Pô, parabéns, André, Tô parabéns, emocionado. porque olha que coisa. Um cara teve uma façanha, um feito, o primeiro e único brasileiro a fazer volta ao mundo em solitário sem escala, e aí voltou. Eu ia perguntar, essa era uma das perguntas que eu ia falar, mas você não tinha namorada, esposa? Os teus pais ficaram Era preocupados? solteiro. Meu pai já era falecido na época, minha mãe, ela ficou bem preocupada, mas eu tinha telefonia de satélite, né, no barco. Já naquela época tinha uma certa tecnologia. Até as pessoas também perguntam com que câmera que eu filmei aquela volta ao mundo. Foi com essa câmera aqui. Eu virava a lente aqui e punha a câmera e me filmava, né? Então, eu fui um dos primeiros caras a fazer esse Pois tipo é. de registro, Pois é, porque no né? Instagram, bom, você depois vai divulgar o seu Instagram, mas no Instagram, imagens lindíssimas, Exato. perfeitas, com, né, qualidade boa. Qualidade boa, já era HD, era uma fita mini DV de alta definição. Então, essas fitas ficaram guardadas lá na gaveta e só na pandemia, na verdade, na pandemia mudou muita coisa, porque foi na pandemia que eu decidi começar a colocar essas fitas e fiz um filme, né? Hoje eu tenho um filme que conta a minha volta ao mundo, que está no Globoplay. Chama Sozinho no Fim do Mundo. Sozinho no fundo, no fim do mundo, tá no Tá no Globoplay. Globoplay. Ah, que Então, genial. depois que eu consegui viabilizar o filme, daí eu liberei as fitas, porque senão eu ia perder, Claro, né? né, aquele ineditismo, né? Você Então, e o filme foi há quanto tempo? o filme nós lançamos em final de 2023. Agora, um ano e Né? pouco. É. Um ano e pouco. Genial, genial, né? E- Mas você quer contar a história do catamarã? Não, Eu tô então, curioso. porque isso que aconteceu, né? Quando eu vim dos Estados Unidos para o Brasil, eu fiz uma rota contrária. Eu fiz uma rota, porque a rota tradicional de volta ao mundo, de veleiro, principalmente para o pessoal que sai da Europa ou até da costa leste dos Estados Unidos, ali do Caribe, eles atravessam o canal do Panamá e aí vão para Galápagos e aí vão para a Polinésia Francesa, né? E da Polinésia Francesa vão para a Austrália, enfim, Mediterrâneo e tal. Então, quando eu atravessei o Canal do Panamá naquela época, eu estava indo contra o fluxo de veleiros que estavam dando volta ao mundo. E eu falei, caramba, quase que eu fui com os caras. Mas o meu desejo era chegar no Brasil, porque Aham, eu queria sair para a volta ao mundo do Brasil, entendi. né? E quando eu passei o canal do Panamá, ao contrário, todo mundo indo para lá e eu indo para cá, eu falei, caramba, eu queria fazer essa viagem do Panamá até a Polinésia Francesa, porque é um trecho mais longo que se você for pensar as maiores travessias no planeta, você pega a Europa para o Brasil, ou então a Europa para o Caribe, sei lá, 30 e poucos dias, menos até. Você tem a opção de parar em Cabo Verde e depois chegar no Brasil com 15 dias de viagem, é rápido. Então, depois, Brasil, África do Sul. Então, assim, a gente mede essas distâncias, né? Essa distância do Panamá essa travessia do Panamá e ao Tahiti Aham. é uma das maiores, Ah, é? porque você não tem ilha no meio para te Entendi, apoiar, né? entendi. Então você Não tem vai que ir, você direto. vai ficar, nós ficamos. Então eu tive a sorte de ser contratado, porque eu trabalho com isso também. As pessoas me contratam para eu entregar o barco para ele. Então, o cara que compra um barco na fábrica na França, ele me contrata para trazer o barco para o Brasil. Uhum. Ou trazer um barco dos Estados Unidos para cá, enfim. E dessa vez eu fui contratado para levar um barco do Panamá até o Tahiti, Do Panamá para o Tahiti. para o Tahiti. Então eu realizei esse sonho que eu não pude fazer naquela época, Pois é. de fazer essa travessia, porque é uma travessia sensacional. Que genial, Você né? chegar no Tahiti, né, de barco, aquela coisa do Polinésia Francesa, né? Bermuda branca e camisa de aquela- vinho, né? Aquela cena de filme, né? E aí, como é que como foi? Havaí, assim, Pois né? é, como é que foi? Não, foi lindo. Acho legal. Foi conforme eu imaginava. E eu levei alunos meus, Junto. que foram, né, caras que já tinham feito os cursos, porque eu Que tenho legal. um curso básico, um intermediário, um avançado e tal. E esses caras que já tinham mais experiência
Alguns deles eu convidei alguns, né? Eu meio que pincelei assim, Claro. e porque o cara também tinha que ter tempo disponível e tal, então não é tão fácil você conseguir tripulação para Quanto, uma viagem dessa. quanto tempo demorou? Foi eu e mais três. Você mais três. A viagem toda demorou uns 40 dias, vamos dizer, mas nós ficamos 27 dias no trecho lá da Costa Rica até uma ilha lá na Polinésia. Foram 27 dias sem ver terra. 27 dias. Esse que você Para falou mim que não era mas novidade não pra nenhuma, você, não. mas para os caras era. E como é que foi pra ela? Foi bacana. Foi? Foi bacana. Que legal, E- André. Que legal. André, a gente tem também um quadrinho aqui de livros marcantes. E eu sei que você já falou um deles, né? Você trouxe É. dois livros, além do seu aqui, que fantástico, Diário de Bordo. Eu já adorei, não li, mas é aquele livro que a gente bate o olho, você bate o olho e já É. tá na cara que eu vou gostar. É a minha cara esse livro aqui. Mas você trouxe outras duas indicações de livros Eu trouxe que marcaram. mais uma, e é também a história do. Eu falei do Knox Johnson, Você né? falou do que inglês. que é aquele livro Um Mundo Só Meu, né? E tem a história do francês, É The Long Way. que é The Long Way, que é o longo caminho, que é o Bernard Montpensier, que ele sim, ele virou o cigano dos mares. Então, para os franceses, ele é reverenciado. O Robin Knox Johnson está vivo até hoje. Eu É, conheço ele, já tive a oportunidade de encontrar com ele. é tudo. mesmo. Ele organiza regatas, volta ao mundo e tal. Sério? Mas deve É, ter uns 90. ele por aí, dá 80 e pouco, 80, Tem poucos né? 90. Mas o Bernardo Montpensier já é falecido, faleceu. mas é um cara assim que inspirou gerações na França, né? A França é hoje o maior produtor de barco à vela no mundo. Então, as fábricas de veleiro, as principais fábricas de veleiro do mundo estão concentradas na França. Eles dominam o mercado de barco, de venda de barco à vela no mundo. É. E também as regatas, essas regatas volta ao mundo, principalmente em solitário, são todas francesas também. Então, o Bernard Montpensier foi um cara que inspirou toda essa geração aí. Que legal. E o livro dele é muito legal, The Long Way, O Longo Caminho, também traduzido para o português. Esses dois livros, tanto Do inglês. do inglês quanto do Knox. Knox Johnson e quanto do Bernard Montpensier são traduzidos Já tem traduzido para em o português. português. Então, fantástico. São duas dicas aí. Muito legal. Eu perguntei também uma boa ação e você respondeu a escola de vela, a sua escola de vela. Exato. Eu tenho contribuído, sabe, assim, eu meio que dei uma sumida, né, dos holofotes, assim, eu não sou muito de participar de regata. Essa turma que participa de regata também é uma comunidade bem unida. Tem eventos, esse fim de semana mesmo teve uma regata lá em Ilhabela, então tem um grupo de pessoas bem unida em torno de corridas de barco à vela. Mas não é muito a minha praia, eu sou mais dessa parte de viagem, de cruzeiro. Mais Tal. longos. Mas então, assim, eu dou a minha contribuição para a área porque tem escolas de vela que formam velejadores para regata, né? E a minha escola forma velejadores para cruzeiro. Para cruzeiro. É. Uma das Então, poucas do Brasil. Essa aqui é isso que me dá muita satisfação. Que legal. É. Legal demais isso, realmente. Aí você montou essa escola e você passa o seu conhecimento isso. formando novos velejadores de cruzeiros. E até o ponto de um desses caras fazerem uma travessia dessas comigo, né? Eu já trouxe barcos da Europa para o Brasil, também junto com alunos meus, então são pessoas que viraram amigos, né? Eu tenho amigos pelo Brasil inteiro. Outro dia, você até me perguntou uma hora, você teria um outro sonho? Qual é o seu sonho hoje? Meu sonho hoje é, sei lá, pegar uma moto, pegar um trailer, um motorhome, sair viajando pelo mundo ou pelo Brasil de carro. Eu costumo dizer que eu estou salgado demais. Você está salgado demais, agora você quer tirar um pouco do sal. Eu moro na praia há 20 anos e ensinando isso tudo. Na minha hora de folga, eu não quero velejar, porque eu já velejo bastante, né? Eu estou no mar praticamente quase todo final de semana. Então, eu quero ir para o interior, quero ir para a água doce, né? E o meu sonho era esse, fazer uma viagem de carro, fazer uma coisa assim. E na idade que eu estou também hoje, né? Meio que
viver um pouco na natureza aí. Fantástico, André. Continuar na natureza, só que Na Terra. na terra. De repente, uma viagem de carro, visitando os amigos. Exato, visitando os amigos, porque eu tenho amigo pelo Brasil inteiro, então eu vou pingando por aí. Pô, mas eu acho que você tem que ser celebrado, sim. Eu acho que a gente tem que trazer seu nome para o holofote, você querendo ou não. Porque é um feito, e é isso, a gente tem que celebrar aqui feitos brasileiras, como você falou, é super importante. André, a gente está caminhando para o final ainda não está final, mas eu já vou passar para você. A gente tem uma brincadeirinha aqui, que eu não te falei no começo. Aqui tem umas balinhas que você vai ganhar, botões, etc. Mas antes disso, tem duas que tem papeizinhos, ó, essa e essa. Então eu queria que você escolhesse uma delas e abrisse. Esses papeizinhos tem umas frases imperativas para você, uns comandinhos. Então eu quero que você abra. Posso rodar aqui? Pode fazer o que você quiser. Esse aqui, aqui o entrevistado manda, pode rodar quantas vezes você quiser. E aí vai ter umas frases aí variadas. Se você não gostar da primeira, tira a segunda. Se gostar, também pode tirar outra, se quiser. Vamos ver o que saiu nessa aí. E aí você tem a sua câmera. Ainda bem que a letra está grande. É grande. Agradecer alguém. Agradecer alguém. Não precisa ser alguém, pode ser alguém. Você fica à vontade de agradecer quem você quiser, se você quiser para essa câmera aqui. Quem que você agradeceria? Pô, Deus, aí você me deixa emocionar. É bonito. Não, eu agradeceria meu pai, claro, não está aqui, né, não teve oportunidade de ver o que eu fiz, mas foi um cara que me deu o que eu tenho hoje, né, de honestidade e tudo. Então, eu agradeceria a ele. Como é o nome dele? José Francisco. José Francisco, Homem de Melo? José Francisco, aí, ó. José Francisco tá aí, tá vendo de algum lugar. Exatamente. Tá vendo de algum lugar aqui, a energia dele tá conosco aqui. E eu tenho certeza que sempre teve com você a energia dele, né? Te abençoando nessas aventuras. Ele gostava disso, de barco à vela. Ele não teve oportunidade de se aprofundar. Ele chegou a fazer um curso de vela oceânica, que a gente fala, né? Porque como a gente ia lá para a represa, eram águas interiores, né? Águas abrigadas. Quando você vai para o mar, são águas costeiras e vela oceânica, que a gente fala. Ele teve a oportunidade de fazer um curso, ele gostava disso também. Foi ele que me ensinou a velejar. Foi ele que te ensinou a velejar na represa. Exato. Então, eu tenho certeza que ele um dia, se ele pudesse, faria isso que eu fiz, assim, não talvez uma viagem solitária, mas eu acho que também era o desejo dele também. O cara que gostava de natureza também, de viver, enfim, de ter desafios e tal. Que legal. Então você realizou o seu sonho, mas talvez também tenha realizado o dele, né? Né? Sem saber. André, você vai ganhar aqui também. A gente tem o nosso apoiador, que é um 365 Coffee. Você gosta de café? Opa, adoro café. Então você vai ficar viciado nesse café. Porque eu fiquei 20 anos sem tomar café, esse café de mercado, que são mesmo? Super impuros. E esse aqui você vai ficar viciado, que é o 365 Coffee, seu café de todos os dias. É um café maravilhoso. O próprio perfume dele eu viro aqui, porque aqui tem uma pirâmide mostrando aqui que ele é um café especial, né? O especial está no topo da pirâmide aqui. Então... muito obrigado. Você. É drip. O meu presente para você é o livro. É o livro, adorei o livro, adorei o livro. Adorei. Compre aqui o livro, o Diário de Bordo, aqui no site dele. Vamos repetir o site, qual é? andrehm.com.br. André HM, de Homem de Melo. Então, André HM. Lá tem meu WhatsApp. Então, a pessoa já me manda um WhatsApp, eu já respondo. No mesmo dia eu já coloco no correio, se não for no mesmo dia, no dia seguinte já está no correio. Autografado, vamos frisar isso. Autografado. Então, se você quiser também, dá de presente para alguém, entra lá no site, põe o nome da pessoa e já leva com o livro autografado, que é demais. E, aliás, o meu você vai daqui a pouco fazer depois do programa aqui. Obrigado pelo café. Então, vou provar. Uxa, é um drip, que é tipo um chazinho que você põe, você pendura na xícara, legal. Você põe água quente e tá pronto. Então, nossa, que delícia. Você pode levar no avião, pode levar em viagem de carro, super prático. Bom pro barco isso aqui. Bom pro barco, exatamente. Ótimo pro barco, exatamente. Exato. Vai levar uns adesivos aqui do nosso podcast, o Tudo é Possível, que aliás você é o cara... Né? É um dos caras que tudo é possível. Tem que ser slogan do nosso gente, programa. Tudo é possível. Né? Basta acreditar no seu sonho. Você vai falar isso, daqui a pouco você vai dar essa mensagem final. Você vai querer balinha,
Tem balinha aqui, Depois tem eu pego. dadinho, então depois você vou pega. O colocar dadinho aqui. que é da nossa época aqui, ó. Dadinho. Tá? Poxa, fazia tempo que eu não vi um dadinho. Pois é, por isso as pessoas falam isso mesmo. É. E agora, pra gente terminar, eu queria duas perguntas. Primeiro, sonhos e planos pro futuro. Eu não tenho feito muito plano ultimamente. Eu estou ainda na fase de terminar, né, a criação dos filhos e tal, mas eu estou me preocupando já um pouco com isso, no sentido de o que eu vou fazer. E acho que é aquilo que eu estava falando. Eu tenho conversado um pouco com a minha esposa, e da gente, ela também se aposentar, da gente pegar um carro, até um barco. Eu não descartaria a possibilidade de eu pegar um barco e sair fazendo cruzeiro por aí, mas. Eu acho que eu vou ficar por terra mesmo. Então, o meu sonho hoje seria ir para o interior, continuar perto da natureza e poder conhecer lugares novos, né? Demais, demais. E agora, para terminar, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, que é a sua, essa aqui, e dê um recado para as pessoas, uma observação para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades, as infinitas possibilidades da vida. Você que foi um cara que foi lá, foi para São Francisco, estudou, fez o descobrimento e depois fez a volta. E aí continua sendo, 20 anos, 20 e poucos anos depois, quase 25 anos depois, continua sendo o único brasileiro que fez, velejou em solitária, sem escala, volta ao mundo. Né? Não, sim, continuo. E não, é isso. Eu acho que as pessoas devem acreditar nos seus sonhos, né? Se você realmente gosta de uma atividade ou de uma profissão que não é a sua no momento, que você faz às vezes uma outra coisa que não te satisfaz, faz uma tentativa. Quando você está realmente interessado e você busca aquilo com paixão, o cosmos conspira a seu favor e as coisas começam a dar certo. Você encontra pessoas que vão te ajudar. Então, acredite no seu sonho, que é possível realizar. Legal demais, legal demais. André, queria mais uma vez agradecer você. Eu que agradeço, Karim. Imagina, parabéns. E parabéns também pelo seu trabalho. Eu tenho visto alguns podcasts aí, assuntos bem interessantes. Obrigado, agradeço, mas eu que tenho que agradecer muito mais mesmo, porque ter caras assim, que é isso, a imagem do Brasil estando aqui. Então, conversei agora com André Homem de Melo, o primeiro e único navegador a fazer essa navegação volta ao mundo, Brasil, em solitária, sem escala. Demorou quanto que você falou? 6 meses. 6 meses. 180 dias. 180 dias, certinho. E, bom, passa as suas redes sociais. Aliás, eu frisei, vou falar de novo. Ele que é velejador oceânico, que é empresário hoje, que tem a Sailing. Sim, a Sailing Adventures. Sailing Adventures. E eu tenho também a empresa de venda de veleiros, né? Que é a HM Yachts. Então, essa... Isso tudo está no meu Instagram ou no meu Facebook, que é @AndréMHMelo. André MH Melo. Melo com 2 L's. M Magalhães, mas enfim. André MH Melo com 2 L's. Tanto o meu YouTube também é André MH Melo. Também. O Instagram. Lá também você vai encontrar o link para a escola de vela, para o site. Porque eu tenho outro Instagram da escola de vela que tem toda a turma que eu dou curso, eu coloco lá as fotos da turma. Então tem um monte de gente que já fez curso comigo, de todas as idades, de todos os lugares do Brasil. Legal. É muito legal. A gente forma uma união ali, porque é gozado isso. Os caras vêm para fazer um negócio que é um sonho para eles e eu entendo isso, mas a conexão é muito forte. Sabe, quando vem um cara do Pará, vem outro cara de Rio Grande do Sul, parece que eles se conhecem há muitos anos, porque sabe quando parece que bate o astral, assim, a coisa, então... É porque vai no interesse, né? Interesse, todos com o mesmo interesse. Eu ia falar que deve ser muito gostoso, mas não vou falar que deve, que é. Porque eu fiz umas aulinhas aqui em Guarapiranga, naquele primeiro velejinho, o pequenininho ali, e adorei, amei. Mas uma das formas de você aprender a velejar é no monotipo, num barco pequeno. Ou você começa num barco grande ou você começa num barco pequeno. E adorei bem legal. as aulas. Só que é isso, tem que estudar muito vento, né? A questão do vento e tal, mas adorei, amei. Mas como eu tenho muitos interesses, faço muita coisa, não, mas
sei lá, né? A gente nunca sabe, mas Não, como eu falei no início, né? A gente, é uma coisa talvez que você vai fazer quando você se aposente, porque você vai ter tempo e, enfim. Pois é. Mas enfim, então esse papo maravilhoso com o André Homem de Melo, o primeiro navegador, não canso, porque eu acho que é um feito que tem que ser o primeiro e único navegador a dar a volta ao mundo sem escala em solitária. Então divulgue essa entrevista para o máximo de pessoas possível, passa nos grupos de WhatsApp, grupos de amigos, da família, merece. E André, ele trouxe aqui o presente Diário de Bordo, o livro onde ele explica tudo. Eu achei fantástico, que até os capítulos são meio, o nome dos capítulos, Dominando o Bicho de Sete Cabeças, o primeiro, Revivendo a Epopeia do Descobrimento, o segundo, que aquela história... Não esqueça. Capítulo 3, Meticulosa Preparação, I, Me and Myself. Genial, Desafio de Abraçar o Planeta, Adaptação à Nova Vida. Fantástico, adorei conversar com você. Adorei, André. Obrigado. Realmente passou aqui voando. Eu ficaria 10 horas conversando com você, batendo papo. Não, tem muita história. Eu acabei de lembrar de outra aí, mas enfim. Qual que é? Ah, não, na verdade, essa edição do livro é uma edição comemorativa, né? E essa edição do livro já tem 20 anos. 7ª edição. Essa é a 7ª edição, mas esse livro foi lançado em 2004. E essa edição do livro tem no final um último capítulo que eu conto o que aconteceu depois da volta ao mundo. Que é só uma coisa bem marcante também. Mas, então é a edição comemorativa dos 20 anos da viagem, que eu incluí um capítulo. Aqui eu estou no capítulo 5, Adaptação à Nova Vida. Que é a adaptação à nova vida, que é o meu casamento, os filhos e tal. Então é um pouco diferente das anteriores, da edição anterior. Que é tipo o diário de bordo mesmo da sua viagem. Isso, da viagem. A única diferença é esse último capítulo que tem a mais. Que legal, mas tem a mais, né? Tem a mais, Então legal demais. André, bom, já deu as redes sociais, é isso, compartilhe com todo mundo. E bora ser feliz. E abraço para todo mundo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima.